Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Delismar José Correia, servo do Deus Altíssimo. Uma vez chamado para servir o Senhor Jesus, ainda na mocidade, ele entendeu. Ele ouviu, ele entendeu que uma voz diferente falava com ele. E outrora não tinha esta voz, ela surgiu agora. Era a voz de Deus. Era Deus falando com o homem. Era Deus falando com o pecador. Porque quando ele foi embora, ele ressuscitou dos mortos, ficou alguns dias aqui na terra, aparecendo para os seus discípulos. Ele disse: olha, eu tenho que ir, se eu não for, o outro Consolador não virá. E esse outro Consolador é o Espírito Santo, o terceiro Deus da Trindade, que conversa com o homem, que prepara o homem para a salvação, para o homem encontrar Jesus. Ele conversa com o homem, é a função dele, chamar, convidar, consolar, levantar, despertar, manter de pé, abrir o entendimento de todo o homem para que esse homem encontre Jesus. E isso aconteceu comigo lá no início. Eu era um jovem trabalhando na tutela de meu pai, cumprindo as obrigações de garoto, e eu percebia que tinha uma voz diferente conversando comigo. Não tive medo, porque a voz de Deus, o homem não tem medo. A visita de Deus, o homem não tem medo. Porque o Senhor Deus, ele visitou uma pecadora, uma ímpia, uma pagã, no início da humanidade, lá no deserto de Israel. Israel não era nem Israel ainda. Era Canaã. E esta mulher, esta jovem, ela tinha um filho de Abraão. E ela estava deixando a casa de Abraão por causa de problemas familiares. E ela saiu de viagem indo embora. No deserto acabou a comida, acabou a água. O menino chorou. O Senhor visitou ela e disse: Agar, eis que eu ouço a voz do menino e vim falar contigo. Volta para a casa da sua patroa e humilha-se para ela. Pega o menino e volta. E ela voltou. Deus arrumou a vida daquela ímpia. Era uma mulher egípcia. O nome dela era Agar. Ela se tornou a mãe de todos os árabes. E o Senhor, eu creio, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia com o Espírito Santo, que
aquele Deus que apareceu para ela ali e falou com ela era o próprio Jesus em palavra, em pessoa. Ele era o Filho de Deus. Então, assim como Jesus rumou a vida de Agar, ele arruma a sua também, ele arrumou a minha. Porque outrora era um homem perdido, um homem sem Deus, um homem sem caminho, uma ovelha desgarrada, uma ovelha sem pastor, errante no deserto. E o Senhor Jesus Cristo, pela sua infinita misericórdia, pela sua benignidade, Ele fala contigo. Ele fala com você. Você não tem dado ouvido. Aquele momento que você não suporta mais o pecado, é o Senhor que está falando contigo. Aquele momento que você não suporta mais o vício, é o Senhor que está falando contigo. Aquele momento que você diz para sua esposa que não vai mais beber, que não vai mais sair à procura de bebida para não beber, é o Senhor que está falando contigo, só que você não entende. É necessário que você entenda. Busque um pouquinho mais pelo Espírito Santo e vai clareando. A vida espiritual do homem vai clareando, 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 até ser dia perfeito. Eu quero dizer para você, amigo ouvinte, que Jesus fala contigo. O Senhor Jesus fala contigo. Você tem dado uma de duro, você tem dado lugar ao inimigo, e o inimigo está segurando você. E a vinda dele está próxima. O Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho, o evangelista Mateus escreveu, ele dizendo assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Evangelho de Mateus, capítulo 28, está escrito. Procure Jesus, meu irmão. Procure Jesus, pecador. Procure Jesus, ímpio. Procure Jesus, você que é pagão. Eu costumo dizer, eu aprendi, que você entende mais de pecado do que de Deus. Você é perito em pecado. Você peca com facilidade. A Bíblia diz, a Bíblia nos ensina que nós temos que procurar a Deus. Procura a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Você está fazendo o contrário. Você está procurando Satanás e sujeitando Satanás e resistindo a Deus. Está trocado. Está invertido. É necessário que você estude a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Estude a Escritura Sagrada. Lá na Escritura Sagrada, lá está os seus limites, até onde você pode ir. Passou daquele limite é pecado. Ultrapassou aquele limite é pecado. Escritura é para isso.
É você viver dentro do que é seu direito. É você estar dentro do seu direito. Da sua propriedade adquirida com Deus, legitimamente, em comunhão com Deus. Que a palavra de Deus seja uma escritura na tua vida. E você nunca mude o marco de lugar. Porque em Provérbios diz que se nós mudarmos o marco de lugar é pecado. Não mude o marco de lugar. Deus, quando fez o mar, Ele disse para o mar, você só vem até aqui, daqui para cá você não ultrapassa. E o mar só vem até onde Deus determinou. Dali ele não passa. Quando ele passa, é um estrago tremendo na vida do homem, na natureza. Porque ele saiu, não sabemos, não julgamos. Não nos compete a julgar. Mas o mar obedece a Deus. O mar obedece o seu Criador. E você não, meu irmão. Você não, ouvinte, você não obedece. Você aprendeu a desobedecer quando você desobedecia sua mãe lá na cozinha. Você era garoto do lado dela, ela falava com você e você passava por cima das ordens dela. Agora você quer passar por cima das ordens de Deus. Não vai funcionar, não vai dar certo. Volte a fazer o que é certo. Procure a salvação. Jesus Cristo, pregando o Evangelho, ele disse que uma alma salva vale mais do que o mundo todo perdido. Preste atenção para você ver esta palavra. Uma alma salva vale mais do que o mundo todo perdido. E o homem, por falta de entendimento, mata o outro por nada. Por nada. Por uma coisa insignificante. Ele mata o semelhante, porque ele não leu a Bíblia, ele não estudou a Bíblia. Ele não procurou entender a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a palavra de Jesus em ação. Entrou na sua vida, limpa tudo. É como aquele limpador de alumínio, limpa tudo. Fica brilhando pelo Espírito Santo de Deus. É uma pena que eu tenho que parar, tenho que terminar, mas depois nós estaremos falando mais a respeito desse belíssimo assunto, aonde eu estou convidando você para a salvação, para o caminho do céu, para encontrar Jesus, obedecer a palavra, obedecer o mandamento, ser feliz, ter paz. Eu peço você, por gentileza, por favor, por obséquio, dê um like nessa mensagem, inscreva-se no meu canal, compartilhe, por favor, por gentileza, com quem precisa essa mensagem. Sempre tem alguém precisando, você sabe que tem. Você e outra pessoa precisa. Eu quero orar por você. No nome santo, precioso de Jesus, Rei da glória, príncipe da paz, é no teu nome. Salva este homem, salva esta mulher, entra no coração dele, limpa, lava, purifica, redime e restaura, levanta ele que está caído, Pai, para a salvação. Orienta ele, Pai, aquela orientação do céu brilhante que o Senhor tem. Em nome de Jesus eu te peço.
Amém.